Vamos agora resolver alguns problemas envolvendo coordenadas cartesianas e coordenadas polares. Em princípio, vamos também abordar a questão da transformação de um conjunto de coordenadas para outro conjunto de coordenadas. O nosso primeiro problema pode ser colocado da seguinte forma. Digamos que eu tenha um ponto P do espaço cujas coordenadas cartesianas x e y sejam dadas por 50 vezes raiz de 3 e 50. Ora, olhando para as coordenadas, vemos que as duas coordenadas são positivas. Portanto, esse ponto P se localiza no primeiro quadrante. Em seguida, nós adotamos um sistema cartesiano constituído por dois eixos ortogonais entre si, aos quais damos o nome de eixos y e eixo x, e em seguida nós devemos dividir ou anotar ao longo do eixo x alguns pontos que servem como pontos de referência, de forma que a cada intervalo destes aqui corresponde, digamos, 20 unidades de medida. Digamos, 20 metros, 20 centímetros, porque ao indicarmos as coordenadas, nós temos em mente uma unidade de medida. Então, poderia ser, por exemplo, 50 vezes raiz de 3 centímetros e 50 centímetros. Então, fica entendido que cada intervalo destes aqui corresponde a 20 centímetros. Ora, esse ponto P que nós procuramos, ele tem coordenadas y e x dadas por, respectivamente, 50 e 50 vezes raiz quadrada de 3. Portanto, a coordenada y é igual a 50, entendido que nós estamos aqui falando de uma unidade, centímetros, por exemplo, de forma que 50 corresponde a 20 mais 20, até aqui seria 60, e, portanto, esse ponto aqui corresponde à coordenada y igual a 50. Ao longo do eixo x, devemos determinar um ponto tal que a coordenada x seja igual a 50 vezes raiz de 3. 50 vezes raiz de 3 é aproximadamente igual a 85, uma vez que raiz de 3 é igual a 1,732. Estamos aproximando por 1,7. Portanto, a coordenada x é igual a 40, 60, 87,2. A coordenada y desse ponto, 50 vezes raiz de 3, eu já anotei aqui. E agora eu devo tracejar linhas paralelas aos eixos y e x, respectivamente. Traçando ou tracejando uma linha paralela ao eixo y e que passe por esse ponto, temos essa linha aqui em amarelo. A outra linha que é paralela ao eixo x, essa linha que eu estou tracejando aqui, e o ponto de encontro dessas duas linhas determinam um ponto, e esse é exatamente o ponto P procurado. Assim que nós determinamos
um ponto P do espaço, uma vez conhecidas as coordenadas x e y. Consideremos agora o problema de determinar ou escrever a posição do ponto P utilizando coordenadas polares. Neste caso, nós sabemos, agora fazendo uma recapitulação, que, uma vez conhecidas as coordenadas x e y, a coordenada ρ, estou falando de coordenadas polares, é igual à raiz quadrada de x2 mais y2. E o ângulo φ é igual a arco cuja tangente é igual a y dividido por x. Ora, nesse caso, tudo que eu tenho que fazer para que eu possa determinar a posição do ponto P, mas agora em termos das coordenadas polares ρ e φ, o que eu devo fazer é substituir esses valores das coordenadas x e y nesta expressão. E substituir x e y nessa expressão aqui. Fazendo isso, temos uma conta relativamente simples, ou seja, a coordenada ρ deste ponto, do ponto P, é igual a raiz quadrada de 50 ao quadrado, vezes raiz de 3 ao quadrado, que é igual a 3, mais 50 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 1, e, consequentemente, isso aqui pode ser escrito como sendo igual a raiz quadrada de 50 ao quadrado, vezes, colocando em evidência, 3 mais 1. Ora, 3 mais 1 é igual a 4, e 4 é igual a 2 ao quadrado, portanto, isso é igual a raiz quadrada de 50 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. E sabemos que isto é igual a 100, porque é 50 vezes 2. Isto aqui, na realidade, é igual a 100 ao quadrado. 100 ao quadrado. Portanto, ρ é igual a 100. 100. Vamos agora determinar, né, a coordenada φ. Φ é igual ao arco cuja tangente é igual a y, que é 50, sobre x, que é 50 sobre raiz de 3. E, portanto, isto ao arco cuja tangente é igual a 1 sobre raiz de 3. Ora, este ângulo, tal que a tangente dele é igual a 1 sobre raiz de 3, esse ângulo é igual a 30 graus. Portanto, φ é igual a 30 graus. Ora, ao que correspondem essas coordenadas ρ e φ? O que nós estamos dizendo é que, a partir dessa conta, nós encontramos que a distância desse ponto P até a origem, que é a coordenada ρ, a distância desse ponto P até a origem, a coordenada ρ, essa distância é igual a 100, se a unidade for o centímetro, 100 centímetros. E esse ângulo é igual a
30 graus. É isso que nós determinamos. Rho é igual a 100 e o ângulo é igual a 30 graus. E com isso, então, encerramos o problema.